o que é que acontece? No fundo, a economia da corrupção. Nós estamos a falar da economia, é a ciência que estuda a alocação de recursos. E há várias maneiras de nós resolvermos o problema económico, enfim, uma delas é a tradição. Porque é que vamos resolver o problema económico como sempre resolvemos, como os nossos antepassados resolveram e como as empresas costumam resolver, e o Estado, etc. Temos a questão também de podemos resolver o problema económico através da autoridade, em que há alguém, um presidente, um ayatollah, uma pessoa qualquer, que nos diz como é que nós devemos resolver o problema, e há a solução do problema através do mercado. Os países mais desenvolvidos são aqueles que normalmente resolvem o problema económico através do mercado, sendo que eu acho que um dos problemas que nós temos em Angola e em África é justamente a solução do problema económico através da tradição. Os africanos são muito tradicionalistas, não é por acaso que o respeito pelos mais velhos, que todos devemos ter, mas é um bocadinho por aí, não é só o respeito, é porque nós temos um problema que muitas vezes nós não escrevemos e, portanto, os mais velhos são as tais bibliotecas, como nós costumamos chamar às pessoas. E depois temos a questão do mercado. Todos usam uma destas, não há um mix, não há ninguém que resolva só através do mercado, talvez os Estados Unidos sejam os mais próximos, mas há um mix entre tradição, autoridade e mercado. E nós usamos frequentemente ou mais a tradição e também o autoritário. O que significa dizer que, sendo a economia a ciência da alocação dos recursos, os recursos são mal alocados. Portanto, eu faço uma estrada, eu não dou a estrada para fazer a quem me faz mais barato e que me dá garantias de fazer bem a estrada, eu dou a estrada a quem, muitas vezes, as pessoas dão e gostam. Por que é que nós gostamos dos grandes projetos? É porque as pessoas recebem uma comissão sobre o projeto, uma micha, como dizia a Câmara, e é por causa disso. Eu falava, aqui há dias estava na MFM e discutíamos sobre, aliás, tu também estavas, não é, Câmara? E estava o Matadi, que é um médico, e que dizia que, em termos de saúde, nós podemos resolver uma série de problemas com pequenos projetos nas comunidades. Só que isto é um problema, é que é pouco dinheiro. Aquilo parece que eram 7 milhões e meio e nós resolvíamos uma data de problemas. Mas não, nós preferimos fazer o hospital dos dirigentes, que custa 100 e tal milhões de dólares, preferimos fazer a clínica de saúde dentária do presidente, que custa 4 milhões de dólares, porque os grandes projetos. E, portanto, a principal coisa que tem a corrupção é levar a uma alocação errada dos recursos. E, portanto, a economia sofre por essa via. E, portanto, nós não vamos... portanto, e se nós não alocamos bem os recursos que nós temos disponíveis, a economia fica na situação em que nós temos atualmente em Angola. E, portanto, estes são os efeitos diretos. A Câmara mencionou ali uns números de 100 e tal mil milhões de dólares. Às vezes são os números do Banco Mundial que, enfim, não são... às vezes são aplicados generalizadamente. Eu sei que, por exemplo, tinha um estudo porque eles aplicam uma determinada percentagem ao investimento público, ou aos gastos públicos, ou uma coisa qualquer. Mas, portanto, as consequências da corrupção são terríveis, porque justamente ataca os fundamentos da economia. A economia é a alocação correta dos recursos. E se a corrupção faz com que estes recursos sejam alocados de forma errada e, portanto, são estas basicamente as consequências que nós temos, com custos elevadíssimos sobre a economia, sobre a receita do Estado, sobretudo também as despesas. Nós vimos, eu a uma certa altura dizia, bom, a declaração de rendimentos é uma coisa que pode ser feita no combate à corrupção. Mas eu creio que foi o Paulo, a uma certa altura, a verdadeira essência do combate à corrupção é na educação. Se nós formos mais educados, tivermos mais educação, vamos ser menos corruptos, vamos alocar melhor os recursos, vamos fazer essas coisas todas e, portanto, temos que
também começar por aí. Só que são coisas que não dão dinheiro. Isso não dão dinheiro e como nós funcionamos na base da Micha e da Comissão, e que naturalmente todos nós sabemos, e é um bocado estranho, ou não é tão estranho assim, porque as pessoas tendem a valorizar a corrupção do seu dia-a-dia, e por isso aparece a Polícia Nacional, e por isso aparecem os registros e notariado, e por isso aparecem todas estas coisas, e não a grande corrupção que foi. Enfim, esta pequena corrupção também tem consequências gravíssimas sobre. Mas Angola, e o nosso problema foi ao nível mais elevado, com as centenas de milhões de dólares que desviaram para os seus próprios bolsos, sem que tenham ainda nenhuma consequência. E esta coisa é um receio que eu tenho. O Presidente João Lourenço entrou com muita força no combate à corrupção. E isso trouxe até um elemento dissuasor, no sentido de que, espera aí, que este senhor vem aqui para combater a corrupção e, portanto, vou ter muito cuidado. Eu acho que já chegamos a um ponto em que as pessoas perceberam que com o Presidente João Lourenço as coisas são mais ou menos iguais àquilo que existia no anterior regime. E eu acho que isto, ou o Presidente João Lourenço consegue dar um novo elan ao combate à corrupção e apresentar resultados concretos, ou então eu receio que esta cruzada contra a corrupção vai acabar como acabou as várias cruzadas que o Presidente José Eduardo Santos tinha, nomeadamente ciclicamente, vinham com aquela conversa de como a última era tolerância zero, não é? Contra a corrupção, com os resultados que todos nós conhecemos.